Boa noite, que a paz esteja conosco e que todos nós que aqui adentramos podemos retornar às nossas casas melhores do que aqui chegamos, com certeza, né? Aqui a gente pelo menos vem se energizar, escutar a palestra que é importante. Hoje nós vamos ter a Estela como nossa palestrante. E que possamos, né, dar continuidade, com chuva e tudo. Que dia hoje, né? Mas tudo é preciso, tudo é necessário. Então, nós aqui, boa noite também, eu esqueço sempre do pessoal aqui que fica omisso aqui na internet, mas boa noite a todos que estão nos ouvindo aí através da live, né? E estamos aqui no grupo Espírita Recomeço, Fraternal Recomeço, São Bernardo, é isso? Com no bairro do Jordanópolis. E vamos lá, antes de nós iniciarmos, tem alguém que está chegando pela primeira vez hoje? Eu sempre gosto de saber. Uma pessoa, seja bem-vindo e que você se sinta bem na nossa casa, tá certo? Olha, o pessoal veio pela primeira vez, não vai mais embora, né? E que você também possa compartilhar e se sentir bem aqui conosco também. Então, antes de nós iniciarmos, eu estou fora do foco aqui? Pronto, eu vou grudar aqui, senão quem fala com as mãos é difícil, né? Eu vou me segurar aqui no púlpito. Então, antes de nós iniciarmos, a gente tem aqueles avisos, né, como de costume. Antes de mais nada, ainda se faz necessário a utilização das máscaras, né? Então, que a gente continue usando as máscaras, a higienização, né, das mãos. Deixa eu ver aqui. Nós temos o nosso bazar, que é onde a gente tem os recursos, né, para nós darmos continuidade aqui a esta casa. Então nós aceitamos as doações e depois também a gente vende, né, com um preço bem aí acessível para que todos possam comprar. A gente, a única coisa que pede é que, se for doar uma roupa, alguma coisa, que ela venha limpa, né? Se tiver alguma coisa para costurar, que esteja em boas condições de ser vendida, né? Nós não temos condições de costurar, ainda não, mas quem sabe um dia a gente vai ter um pessoal aí trabalhando com isso. E o nosso bazar, ele abre às segundas-feiras a partir das 7h30 e vai até a partir das 7h30, e às quartas-feiras também a gente está abrindo a partir das 14 às 17 horas, tá? Todas as quartas-feiras. Uma outra, a gente, não sei se vocês repararam, tem um aspirador de pó lá que nós estamos rifando, quem puder nos ajudar, a gente vai agradecer muito sobre isso. As aulas, eu vou até conversar, nós encerramos, né, o período das aulas para os novos que queiram ingressar. Que vamos ver se a gente quiser, depois eu preciso ver se dá para montar um segundo grupo ainda, mas se alguém tiver interessado, deixa o nome lá na secretaria para a gente ver se consegue ainda esse ano ter mais alguém, ou somente o ano que vem, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, né? É sempre importante nós salientarmos a importância, já estou sendo redundante aqui, do Evangelho no lar. A gente costuma sempre frisar esse hábito, porque o Evangelho no lar, ele é uma extensão da nossa casa, onde nós aqui, chegamos aqui com a nossa luzinha, às vezes escurinha, pequenininha, sai daqui com ela cheia, e nós temos que dar continuidade com ela na nossa casa também. E o Evangelho, ele mantém o equilíbrio da nossa casa. Ele é um escudo para as interferências externas e internas, porque nós também causamos dentro da nossa própria casa ruídos que vão se formando miasmos lá na parede. Então o Evangelho, ele limpa, né, as paredes da nossa casa e faz um escudo protetor. Mais para frente a gente fala mais sobre o Evangelho, que a gente sempre, né, costuma dizer e falar sobre isso, que é importantíssimo, o Evangelho.
As nossas lives das quintas-feiras, elas estão acontecendo agora a primeira quinta-feira e a última quinta-feira, tá certo? A partir das 20 às 21 horas. Que lá nós damos oportunidade para quem quiser fazer perguntas, compartilhar, né, com a gente, se tiver alguma coisa que queira perguntar, porque na palestra geralmente não é possível. Então eu ou a Vanice sempre estaremos lá fazendo as lives, fazendo ali o que nós conversamos, né, na live, aqui na casa, e depois a gente volta a falar nas quintas-feiras, tá bom? Tem também a doação de lãs. A gente faz aqueles quadradinhos, chama-se quadradinhos do amor, é isso? Então as meninas aqui ainda, que tem aí a habilidade de tricô ou crochê? Os dois, não importa. E a gente sempre faz, os quadradinhos, monta, são mantas que a gente monta para doar para as crianças, né? Para fazer a doação para aquelas pessoas que precisam. Tá certo? Deixa eu ver se eu encerrei aqui. É isso. Então vamos lá? Que a Estela está ali, ela está impaciente, né? Vamos começar já. Então vamos lá, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, de agradecimento pela oportunidade que cada um de nós tem de estar aqui hoje reunido para recebermos com muito carinho as bênçãos, os fluidos que a espiritualidade maior nos colocou e nos disponibilizou. E assim, com os nossos corações abertos, tendo a imagem de Jesus ao nosso altar, e a Ele nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Só um detalhe que eu queria esclarecer: quando a gente faz a oração, cada um de nós tem um jeito diferente. Então quem está aqui faz a oração da forma dele, e nós podemos acompanhar como vocês fizeram hoje, em pensamento. Porque senão um faz um jeito, vai e cria, né? Cada um se perde na oração. Então quando fizer a oração inicial, acompanha, que é muito mais gostoso. Fecha os olhos e acompanha mentalmente. É uma dica apenas. Mas se alguém quiser expressar no verbo, também pode, tá? Não é proibido, não. Uma boa palestra, que a Estela está aqui já nos esperando, e até a próxima oportunidade. Eu me comportei direitinho? Sim. Então tá bom. No bolso, não esquecer. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Estela. De vez em quando eles me convidam aqui e eu venho fazer eles falam palestra, né? Eu falo um bate-papo, né? Porque todos nós somos eternos aprendizes de uma situação. Apenas cada um tem um prisma diferente para passar aquilo que compreendeu, né? E eu venho trazer um tema hoje, assim, muito simples, muito fácil, que a gente faz todo instante, que é o perdão. Fácil, né? A gente perdoa a cada instante tudo que acontece. Verdade? Então, eu tirei os estudos dessa noite do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Tirei algumas coisas do livro Boa Nova, também capítulo 10. E algumas coisas de Divaldo e algumas coisas que a gente pega aí aleatoriamente para incrementar aqui o nosso bate-papo. Então, só para vocês entenderem como é, eu vou ler um pequeno trecho só do livro do Evangelho e dali a gente começa a papear, tá bom? Então diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe.
A misericórdia é o complemento da doçura. A última palestra que eu fiz aqui foi justamente da afabilidade e doçura. Essa seria uma continuidade disso, né? E na realidade o nosso evangelho, desde o primeiro capítulo até o último, fala sempre as mesmas coisas, né? O amor, o perdão, a caridade, a humildade, de várias maneiras diferentes, mas sempre a lição que Jesus deixou para nós aqui, essencialmente, é o amor e a caridade, né? Então ele vai ensinando no decorrer do nosso evangelho, como ensina na Bíblia, as maneiras mais fáceis da gente conseguir chegar no nosso objetivo, que seria a nossa evolução nessa encarnação, né? É conseguirmos dar um degrauzinho, andar um degrauzinho acima de tudo aquilo que a gente faz de erros na nossa jornada, né? Então é um ponto de evolução. Então ele fala que a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, o que a gente ainda não conseguiu, né? O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhes pode dirigir. Então, só vou ler esse trechinho, nem vou ler o resto. O que ele quer dizer com tudo isso, né? Que nós ainda aqui somos espíritos da alma não ser tão elevada. Nós ainda não conseguimos dizer um perdão lá do fundo dos nossos corações. A gente fala que perdoa alguém de alguma situação, mas a gente não esquece o ato o qual a pessoa fez. Porque a gente perdoar e esquecer a ofensa são duas coisas bem diferentes. Porque quando acontece alguma coisa, aquilo fica na nossa mente martelando, né? Aquela situação fica na nossa mente martelando. Enquanto aquilo estiver ainda latente nos nossos pensamentos, como a gente consegue esquecer o que aconteceu? É como se a gente batesse o pé em algum lugar e quebrasse o dedinho. Cada vez que eu vou andar, o que vai acontecer? Vai doer. E o que vai acontecer? Eu vou lembrar do que foi que aconteceu. Isso é o que acontece quando acontece alguma coisa e nós dizemos que perdoamos, mas o nosso íntimo a gente não conseguiu superar aquela situação. E como isso vai acontecer? Como eu vou conseguir perdoar tudo isso? Jesus falou tanto isso e os apóstolos fizeram tantas coisas, né? E nós fazemos tantas coisas, mas é um exercício interno de cada um de nós em tentar compreender o porquê daquela situação. A gente costuma falar, quando acontece alguma coisa, vamos imaginar que nós estamos num círculo e no meio desse círculo tem uma cadeira, por exemplo, para ser bem simples. Cada pessoa que está ao redor dessa cadeira está vendo um lado dessa cadeira, correto? Imagine que quem está na frente da cadeira não consegue ver a mesma coisa de quem está atrás da cadeira, concorda? Então, cada lado de uma situação tem um prisma da realidade, mostrando para nós que ninguém ali é detentor da grande realidade, da verdade do que acontece. Então, quando às vezes alguém nos ofende, nós não sabemos o que realmente existe por trás daquela situação. Porque nós primeiro julgamos, né? Porque a gente julga, a gente condena, a gente é melhor que todo mundo, né? Só que a gente não se coloca sempre do outro lado da situação. Por que a pessoa fez aquilo? O que levou ela a ter aquele sentimento de me ofender de alguma maneira, né? Então nós temos sempre que estar refletindo numa seguinte coisa. Quando a gente fala no perdão, o que a gente pensa em primeira coisa? Eu vou perdoar, não é isso? Quando eu falo no perdão, vocês não pensam nisso? Vocês já se colocaram no lado oposto? Eu estou pedindo perdão? Né? São dois lados de uma situação. O pedir e o perdoar, né? Então você pensa que numa situação muito difícil eu estou pedindo perdão. Puxa vida, num ato impensado, num dia de muita dificuldade, de muitas coisas que tinham me acontecido, você foi a primeira pessoa que passou na minha frente e eu despejei ali toda a minha ira, toda a minha raiva, todo o meu ódio, eu joguei em cima de uma pessoa que às vezes nem teve culpa daquilo.
E depois de muito pensar, refletir, eu pensei, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Eu vou pedir perdão. Será que a gente consegue fazer sempre isso? Difícil, sabe por quê? O nosso grande inimigo que está ao nosso lado é o nosso egoísmo. Nós somos tão egoístas que muita gente não tem coragem de pedir perdão porque acha que pedir perdão é passar por cima de si mesmo, né? O nosso orgulho é uma coisa tão latente, talvez seja ainda na criatura humana o maior defeito que existe. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós, de uma maneira ou de outra, a gente é orgulhoso. E tem que trabalhar de alguma maneira isso para que a gente se melhore. Porque o orgulho, a raiva, o ódio plasma no nosso perispírito muita negatividade. E a gente sabe que é através disso que vem para o nosso corpo físico as doenças. Toda a doença é provocada por nós mesmos, pelos nossos sentimentos, né? E o sentimento de raiva e ódio é um sentimento muito forte. É um sentimento que atrai muitas energias de negatividade. E isso pra gente é um veneno, é o fel, né? Por que vocês acham que tem tanta gente que tem problema renal, pedras nos rins, problema de fígado, né? Esse é um dos principais fatores da raiva. É onde se incide a maioria das doenças, né, de raiva. Assim, tem um estudo todo que fala em cada órgão o que seria mais aqui todo mundo está falando do perdão aí, da raiva e do ódio, né? Então estou direcionando aos rins. Também ao estômago, quanta gente tem gastrite. Já pôs até o nome, gastrite nervosa. Né? Por quê? É decorrente da nossa ira mesmo, da nossa raiva, da nossa falta de tolerância para com o próximo, né? Tudo isso é junto e misturado. Então, a maior dificuldade que a gente tem em pedir perdão é porque somos orgulhosos. A segunda maior dificuldade é que a gente não adianta pedir perdão para uma pessoa se a gente não se perdoou. Nós temos que nos perdoar. Nós temos que reconhecer que algo que nós fizemos não estava correto, que aquilo não era certo. Por que eu fiz daquilo? Às vezes tem atos de pessoas tão fortes, coisas tão assim, pesadas que fizeram, que ela não se perdoa. Ela chega a desencarnar, passar para o outro plano, tão inferiorizada com si própria, que ela não se vê digna de perdão. Porque ela acha que aquilo que ela fez não tem perdão. Então veja bem, nós temos que trabalhar dentro de nós tudo o que Deus nos ensinou. A benevolência e a caridade para conosco primeiro, para depois eu poder passar para o próximo. Porque falar é muito fácil, fazer é o que é difícil, né? Então, qualquer ato, qualquer situação que a gente passe, no sentido de pedir perdão, temos que analisar a situação e nós temos que nos perdoarmos. Aí eu cheguei ao ponto que eu me perdoei. Eu aceitei que aquilo que eu fiz não estava correto, né? E eu entendi que aquilo não era correto. Então, eu estou com a minha consciência limpa do que eu fiz não era correto. Então, agora eu vou à pessoa a qual eu ofendi e pedir perdão de coração. Perdão real, eu sentindo aquilo que eu estou pedindo, não da boca para fora. Se porventura a gente chegar a essa pessoa e pedir perdão, e essa pessoa não nos perdoar, nós não temos que nos sentir mal. Por quê? Porque aí é o lado dela. O seu você fez inteiramente. Você se perdoou e você foi pedir perdão. Aí vamos passar para o outro lado da moeda, né? Que é o lado de quem está dando o perdão. Se a gente for pensar bem, né? Quem somos nós para perdoar ou julgar alguém? Não somos ninguém, né? Porque, como eu disse, não sabemos o porquê a pessoa cometeu aquilo. E é muito mais fácil a gente perdoar do que pedir o perdão. É muito mais fácil porque quem fez a coisa errada foi o outro, não fui eu. Então, perdoar a criatura por um ato que aconteceu seria, de certa maneira, mais forte, mais fácil. Aí pergunta assim, perdoar do quê? Eu fiz uma coisinha errada lá e pedi perdão, me esqueci, nem lembro mais daquilo. Aí eu vos pergunto, e se alguém mata o seu filho? E essa pessoa vem e lhe pede perdão.
como a gente fica nessa situação, né? Como a gente perdoa uma coisa. Eu falo nisso porque filho, quem é mãe ou é pai, tem um sentimento muito forte, né? Acho que um dos sentimentos mais fortes é o paternal e o maternal, né? Por isso eu coloquei nessa situação. Ou ao contrário, um filho perdeu uma mãe ou coisa parecida. É um sentimento muito forte. Então fica muito fácil falar, perdoa aquela pessoa. Mas como eu vou conseguir perdoar se todos os dias eu vou imaginar aquela cena na minha cabeça do ato que aconteceu? Aí a gente diz, perdão é uma coisa, esquecimento é outra diferente. Então aí você vai trabalhar um outro lado. Um lado de ver que Jesus, quando passou por aqui, sofreu tantas agressões e tantas coisas e conseguiu passar por cima de todas as situações. Mas eu não sou Jesus, né? Nem vocês são Jesus também. Mas ele deixou aqui, nos ensinamentos e nos escritos, todas as maneiras de nos melhorarmos. E o estudo, como o Aidar estava aqui comentando, é a nossa chave para a gente conseguir aceitar, primeiramente entender e posteriormente aceitar as situações. Se vocês são leitores, já devem ter lido algum romance espírita, e muitos dos romances eles mostram muitas coisas que acontecem. São os reverses das encarnações, né? A multiplicidade das nossas encarnações. Então, o que acontece? Às vezes, eu vim nessa encarnação e eu tirei a vida de uma determinada pessoa. Isso me fez sofrer muito e a outra pessoa também. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, em todo o seu plano evolutivo para cada criatura humana, Ele nos permite que nós retornemos numa outra encarnação, com uma outra roupagem, numa outra situação, e termos aquela pessoa a qual nós tiramos a vida como uma pessoa que esteja no nosso caminho, para que nós possamos resgatar a nossa dívida passada. Então, assim, ficaria muito mais fácil se nós pudéssemos compreender que naquele momento o que aconteceu tenha sido um resgate. Quem sabe, né? Não estou dizendo que tudo que acontece é isso, mas se nós sabemos que Deus é justo, então tudo o que acontece no plano terreno existe um fundamento, existe um porquê das coisas. Senão, nenhuma criança morreria, né? Não haveria atropelamento, não haveria guerra, não haveria muitas coisas. Nós temos que entender que todo o mal que nós achamos que é o mal é uma maneira de que as pessoas parem para pensar, parem para entender quais os motivos pelos quais cada um de nós está aqui nesse plano reencarnatório. Nada do que acontece conosco é ao acaso. Tudo o que acontece em nosso caminho é plano evolutivo da espiritualidade anima. Então, é natural que no momento que uma tragédia aconteça em nossos lares, com os nossos entes queridos, a primeira coisa é a raiva, depois vem o ódio, depois vem aquela vontade de sair por aí matando todo mundo. Mas a gente tem que fechar os nossos olhos, rezar, pedir a Deus discernimento, acima de tudo sabedoria, para podermos compreender o que está acontecendo naquele momento. Quem mais sofre numa situação onde cometeu um ato que não deveria é a pessoa que cometeu o ato e não quem sofreu aquele ato. Então, procuremos nunca julgar uma situação, mas tentar compreender que existe ali muitas coisas que nós ainda não podemos e não sabemos, porque quando nascemos é tirado de nós, é colocado em nós, aliás, o véu do esquecimento, porque se não fosse assim não conseguiríamos ultrapassar tudo que nós temos que fazer. Nós iríamos enlouquecer se de repente eu for mãe de uma pessoa que me matou. Como eu ia amar aquela criança, sabendo que uma encarnação passada foi isso que aconteceu, né?
Então, assim, por isso que o ensinamento, o estudo é alguma coisa que vai nos trazendo um pouco mais de compreensão. Eu falo um pouco mais, porque nós estamos muito longe de ser essas almas aqui de grandeza, né? Mas estamos aqui lutando para que isso possa acontecer. Tem pouco tempo ali, eu sempre gosto de falar alguma historinha. Então tem duas que eu quero contar hoje para vocês. Uma delas é a do talento, que vocês já devem conhecer, que também está no Evangelho. Ela diz assim, que existia uma pessoa que devia, naquela época, mais de 100.000 talentos para o senhor daquela região. E aí ele foi chamado para que ele pagasse aquela dívida. E ele não tinha condições de pagar aquela dívida. E aí ele mandou chamar ele, a esposa e a família, né? E todos seriam presos por conta daquela dívida. E essa pessoa pediu, por favor, não faça isso, eu não tenho condições de pagar, mas se um dia assim tiver, eu o pagarei. Mas não permita que faça nada com a minha esposa e meus filhos. Aquele senhor, comovido com um sincero pedido daquela criatura, o perdoou da dívida. E ele foi embora. Então ali achava-se que ele pediu sinceramente e o Senhor o perdoou realmente com sinceridade. Ele, saindo daquela localidade, de onde havia sido chamado, entrou pela cidade adentro e encontrou uma criatura que lhe devia 10 talentos. Olha a diferença, 100.000 para 10 talentos. Ele chegou ali e falou para essa pessoa, pague o que você me deve, senão eu vou mandar prender a sua esposa e a sua família. Aí as pessoas que estavam ali à volta, né, falaram, mas como? Ele acabou de ser perdoado por uma dívida. E ele está ali cobrando uma outra pessoa por uma coisa bem menor e sem piedade alguma. Óbvio que essa história chegou aos ouvidos do Senhor que havia perdoado. Aí ele mandou buscar e prendeu ele e toda a família. Isso é só para mostrar para vocês que o perdão, que a gente tem que passar adiante aquilo que a gente conquistou. Então, o que essa pessoa deveria ter feito? Já que o outro me perdoou sinceramente, por que não fazer o mesmo? Eu não sou só detentador de pedir o perdão, eu também sou o de dar o perdão ao semelhante. Então, para que vocês pensem nas situações que a gente acha que é só ajoelhar e pedir perdão aos céus, mas que dos nossos corações não foram sinceros aquilo que nós pedimos. E ali adiante veio o obstáculo e nós caímos no primeiro buraco que apareceu. É só para a gente refletir. E o segundo, disse que uma senhora, nos anos 30, aqui no Brasil, em Minas Gerais, ela era uma senhora muito rica, uma dama da sociedade, e ela fazia parte de uma congregação. E em dado momento, essa pessoa começou a adoecer e tudo que ela punha a mão, ela tomava um choque. E aí começaram a ficar preocupados com ela. Levaram-na para um psiquiatra. Esse psiquiatra, além de ser médico, psiquiatra, ele também era espírita. Ele percebeu que ela estava em pleno desenvolvimento mediúnico, mas ela não tinha nem consciência disso, porque ela nem fazia parte daquela religião. E ela foi convidada a ir até um centro espírita, né, bem simples, pequenininho, que tinha na cidade. E ali ela começou a fazer um tratamento e acabou desenvolvendo uma grande médium, e era uma médium que ajudava muitas pessoas. E óbvio que isso perante a sociedade foi um escândalo, né? Porque ela era uma pessoa muito bem conceituada, e você imagina que nos anos 30, a nossa religião ainda, o povo achava que era bruxaria e tantas outras coisas, né? Era um preconceito muito grande. Mas enfim, ela não se preocupou com isso e continuou fazendo o trabalho dela na caridade. Um belo dia, uma pessoa que andava pelas ruas, tipo um mendigo, um andarilho, chegou para ela no dia do aniversário dela com um presente que alguém tinha mandado. Ela abriu aquele presente, achou até estranho, né? Quando ela abriu o presente, era uma porcelana inglesa muito cara, enrolada num embrulho muito bonito, e tinha um bilhete dizendo assim: cara amiga, quero desejar feliz aniversário, e o que tem dentro dessa porcelana é tudo o que você merece.
Ela ficou até comovida, porque era de uma amiga dela que ela não via há anos, depois que ela havia começado a trabalhar nesse centro. Quando ela abriu a porcelana, né? O que tinha lá dentro? Dejetos humanos. Vocês sabem o que é isso, né? Ela estranhou, mas tudo bem. Não ficou com raiva, não ficou com ódio, nem nada. 1 ano se passou depois dessa situação. E aí, essa amiga dela fez aniversário. E ela mandou um buquê de flores para essa pessoa, nessa porcelana inglesa que ela tinha recebido. E aí levou, mandou entregar para ela, muito surpreendida. Ela pegou aquela porcelana, abriu, né? E estava um buquê de flores. Aí no bilhete estava escrito assim: dentro dessa porcelana tem tudo o que eu lhe desejo. Eu lhe agradeço muito o presente que você me enviou. Eu utilizei ele para colocar nessa roseira que tantas rosas lindas hoje posso lhe entregar. Deus lhe abençoe o seu caminho e a sua jornada. Então eu achei tão interessante essa história, porque veja assim, a maneira pela qual alguém te ofende é como o seu estado de espírito está naquele momento para você aceitar a ofensa ou não. Então o que ela fez? Ela transformou aquilo que a pessoa tentou ofendê-la num território fértil para que outras coisas melhores pudessem vir. Então às vezes nós mesmos estamos tão bem que alguém vem e pisa no nosso pé, você fala, não, nem senti nada, não foi nada. E às vezes nós estamos tão ruim que a pessoa nem passou perto da gente e nós já estamos xingando aquela pessoa. Então são os lados de uma situação que a gente vê, e que tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, da nossa sintonia com a espiritualidade amiga. Então tenhamos os nossos pensamentos sempre elevados ao nosso Pai, e imaginando que tudo que conspira ao nosso entorno é sempre ao nosso favor, mesmo os momentos que nós achamos que não é isso que esteja acontecendo, tá? Então é isso que eu tinha para passar para vocês essa noite. E espero que tenha um pouquinho de compreensão, que vocês possam refletir sobre a situação. E que perdoar é sempre luz em nossos caminhos, sempre, em todos os instantes. E se perdoar, ainda é mais luz ainda, tá? Então que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter uma excelente semana e que reflitam ver de edificante, não só na nossa religião, em qualquer uma, porque a palavra dele é única, que sempre é amor, caridade, benevolência, fazer ao próximo aquilo que realmente a gente gostaria que o próximo fizesse a nós. Muito obrigada por tudo e uma boa noite. Vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecendo a Jesus pelos ensinamentos recebidos aqui hoje. Mestre querido, pedimos humildemente para que o Senhor nos ajude a interiorizar as lições de hoje, que possamos perdoar como o Senhor nos ensinou. E assim, agradecidos que estamos, dizemos: Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus.